E eu quero, hoje à noite, trazer aqui uma palavra bíblica para o seu coração. Uma outra mensagem que eu acho que a título de introdução, não de hoje, mas de todo mês, faz sentido, é que a gente pensa que mensagem destinada à família é aquela mensagem, por exemplo, de Mateus 19, que fala sobre divórcio, é a mensagem de Efésios capítulo 5, que nos fala a respeito da responsabilidade do marido, da responsabilidade da mulher. Deixa eu dizer uma coisa para você: tudo o que a Bíblia ensina pode ser aplicado a todas as dimensões da nossa vida. Amém? Vocês entenderam isso? Então, por exemplo, se a Bíblia me ensina verdades a respeito do meu caráter, isso vai refletir no meu casamento, isso vai refletir na minha vida familiar. Então, mensagem para a família não são só aquelas mensagens direcionadas com temas específicos, focadas no pai, na mãe, no marido, na mulher, no filho, no irmão, mas qualquer mensagem que fale a respeito de como eu devo ser, como eu devo me comportar, qual deve ser ou devem ser as minhas atitudes diante de certas situações. E hoje nós iremos trabalhar esse tema A Regra é Clara, e nesse tema A Regra é Clara, nós vamos ver alguns mandamentos que estão lá em Êxodo capítulo 20, um texto que fala a respeito dos mandamentos do Senhor para a vida, apesar de que lá vamos ver mandamentos específicos para a família. Interessante, porque já que nós estamos usando aí o tema do futebol, entrando nesse clima da Copa, é muito importante que a gente entenda que existem muitas regras que fazem parte das regras da FIFA e que precisam ser obedecidas e observadas. Na família também tem muitas regras que, se forem violadas, não vão dar certo. Vão trazer consequências graves para a vida familiar. Hoje não compete a nós discutirmos, por exemplo, se a regra é boa ou se é ruim. Eu já vi gente, por exemplo, discutir se o impedimento é uma boa regra. Olha, que o zagueiro se vire, que ele fique atento, que ele não permita que o atacante fique na frente, né? Mas poderíamos eliminar o impedimento. Ele está lá porque quem entende muito de futebol acha que é importante ter essa regra, a regra do impedimento. Não compete a mim discuti-la, eu posso até discuti-la, mas enquanto ela existir, se eu for jogador, compete a mim obedecê-la, cumpri-la. Tem gente que olha para os mandamentos bíblicos, eu não vou nem trabalhar princípios hoje, mas mandamentos bíblicos, e questiona, não compete a nós questioná-los. Foi Deus quem deu os mandamentos, então compete a nós obedecê-los, cumpri-los, vivê-los na sua plenitude, na sua totalidade, não é? Então veja bem quais são os mandamentos aplicáveis à família. Deixa eu passar aqui para o texto bíblico. Não vou nem olhar esses slides, porque eles... Primeira regra então é regra para os filhos. E o primeiro texto que eu quero ler é Êxodo 20, versículo 12. Será que nós podemos ler juntos? Êxodo capítulo 20, versículo 12, todos nós? Vamos lá? Vamos repetir? Amém. Quantos aqui tem pai e mãe ou um dos dois vivos ainda? Deixa eu ver. Amém. Quais são as condições para se cumprir esta regra ou este mandamento?
Honre teu pai e tua mãe quando eles são jovens. Honre teu pai e tua mãe quando eles fazem o que você gosta e quer. Honre teu pai e tua mãe quando eles são bonzinhos com vocês. Quais são as condições para que esse mandamento seja cumprido? Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. É interessante porque esse mandamento, essa primeira regra, que não é a primeira na ordem dos mandamentos, mas a primeira regra da família que nós queremos refletir sobre ela, significa algo muito importante. Honrar significa valorizar, estimular, dar valor, respeitar. É entender que essa pessoa foi colocada numa determinada função e posição, e eu devo respeitá-la nessa função e posição que Deus a colocou. Honre o teu pai e a tua mãe. Como é que a gente pode honrar? Se você fizer uma investigação, uma pesquisa da palavra honrar, você vai ver que é uma palavra forte, não é uma palavrinha frágil, é uma palavra forte. Honrar, venerar, respeitar, estimar, são termos que você vai encontrar como sinônimos para essa palavra. E a pergunta que temos a fazer é a seguinte: como é que um filho pode cumprir esse mandamento? E pelo visto nós temos aqui muitos filhos com os pais ainda vivos, talvez filhos que ainda têm oportunidade de cumprir de modo cabal este mandamento. Alguns de nós não temos. Espero que a gente conviva com isso com muita paz. Mas também existe cura para aqueles que porventura olharem para trás e disserem o seguinte: olha, eu falhei, não é? Deus pode restaurar, curar, abençoar, perdoar. Mesmo seus pais não estando aqui para receberem o pedido de perdão, você não precisa carregar essa culpa. Deus pode te restaurar. Mas para vocês que ainda têm pais vivos, vão aqui 3 dicas básicas para pais de filhos em qualquer idade. Primeiro, você honra valorizando. Você honra valorizando. Segundo, você honra obedecendo. Terceiro, você honra cuidando. Vamos começar pelo que está aí em cima, pelo P. Você honra obedecendo. É interessante porque pai e mãe são autoridades de Deus sobre a nossa vida. Vai chegar um dia em que você vai ser maior de idade, em que você vai ser também marido, pai, mãe, não é? Mas o filho, quando ele é pequeno, ele foi feito para obedecer. Filho adolescente que está aqui ainda, que ainda depende dos pais, ainda mora na casa dos pais, filho foi feito para, nessa idade, para obedecer. E é assim que você vai honrar o seu pai e a sua mãe, obedecendo como autoridade que Deus colocou sobre a sua vida. Talvez aqui a gente pudesse abrir um parênteses e fazer um bom trabalho a respeito de criação de filhos também. Porque muitos filhos não obedecem, porque os pais não estão sabendo estabelecer limites, exercerem a autoridade que Deus deu. Mas hoje não é dia de falar sobre os pais, então eu quero me resguardar e falar apenas para os filhos. E dizer, independente de como seus pais estão ou se comportam, o mandamento, a regra, como diz o Arnaldo César Coelho, é clara. Filho, honre teu pai. E filho pequeno, filho adolescente, honra obedecendo.
A gente tem visto muito filho que já entende, já compreende, né? Dizendo não para o que o pai manda fazer, para o que a mãe manda fazer, reagindo, querendo burlar as regras da casa, os limites estabelecidos dentro de casa pelos próprios pais. Você que está me ouvindo, que ainda tem 8, 10, 12, 15 anos, mas está aqui dentro desse tempo, saiba que essa maneira de honrar o seu pai, a sua mãe, obedecendo, ela é bíblica e fundamental para a sua vida. Segundo, quero usar a palavra cuidar. Aliás, antes de cuidar, valorizar mesmo. Valorize o seu pai, valorize a sua mãe. Valorizar significa colocá-los na posição em que eles devem estar. Olha que a gente já viu muita coisa, mas tem duas que não me saem da memória. Sempre que eu falo a respeito de filho, eu me lembro disso. Uma delas, quando a minha mãe estava muito ruim, já para morrer, a gente então, os filhos ficaram ali no hospital, em frente ao Centro de Convenções de Goiânia. Foi domingo à noite, eu me lembro que eu terminei aqui o culto, fui para casa e a secretária eletrônica que a gente tinha veio a mensagem da minha irmã: vem para o hospital agora. Não é? Eu pensei até que minha mãe já tinha falecido, ela estava muito mal, fiquei com ela um pouquinho sozinho, minha irmã saiu do quarto, era uma enfermaria. Aí naquele dia eu pedi que transferisse ela para o quarto, porque na enfermaria eu não poderia passar a noite, que era uma enfermaria feminina. E aí nós ficamos segunda e terça ela faleceu. Mas ela ainda estava lúcida domingo depois do culto, entrou em coma, voltou à lucidez na manhãzinha de terça, e aí o médico disse: não se anime, é porque ela tomou um diurético, desinchou, aí voltou a ter consciência, mas ela está muito mal, possivelmente não passa de hoje, mas o médico tal é meu amigo, vai cuidar de vocês, etc. Tá bom. Ficamos naquela tensão, aquele clima, aquela situação que todos conhecem, sabem como é. Quando foi na hora do almoço, eu vim em casa, não consegui ficar em casa, falei: então vamos voltar para o hospital. Voltamos, ela tinha acabado de falecer. Vamos tomar as providências. 4 horas da tarde, não dava para sepultar no mesmo dia, que era o desejo dela, mas tomamos as providências. Fomos cuidar do meu pai, que quando soube a notícia entrou em pânico. E quando eu cheguei na portaria, na recepção do hospital, para tomar algumas providências, aí tinha um moço lá que era evangélico que me reconheceu, que eu tinha pregado na Igreja Batista da Vila Nova. E aí ele estava me contando: pastor, é muito bonito ver uma família que trata os seus pais dessa forma até o final. E aí ele me contou algo que, para se ouvir, parece mentira. De uma família muito rica que trouxe e internou a mãe no mesmo hospital. Fez uma compra e deixou no quarto. Deixou ali mais recursos no hospital para alguma eventual necessidade. Um telefone de contato e foi para o interior. E essa mulher ficou uns 20 dias no hospital sem receber uma visita sequer. Essa mulher veio a falecer, eles não conseguiram encontrar ninguém pelos telefones deixados. Mas como havia um recurso, alguém entrou no carro e falou assim, sempre imaginando o melhor, né? Isso é porque deu algum problema, aconteceu alguma coisa com o telefone, tem alguma coisa acontecendo. Foram para Britânia e lá souberam que eles estavam numa festa, numa fazenda onde não tinha sinal de celular. Então eles foram até a fazenda, preparando para dar notícia, preocupado com a reação. Quando chegou lá, então chamaram um dos filhos, deu a notícia: Ih, rapaz, deixa eu lhe perguntar, se a gente der todos os recursos aqui, você cuida lá para nós, faz o sepultamento, não sei o quê. Ele levou um susto, e a pessoa deu dinheiro sobrando para ele vir, pegar o corpo, fazer o sepultamento. Não tem nada que explique uma situação como essa. Absolutamente nada. Não tem fé que explique isso. Você não pode dizer assim: não, morreu, acabou, é assim que eu penso. Não é? É o momento do luto, é o momento da separação, é o momento da dor, é o momento da tristeza.
E como se esse aspecto se explicasse, ainda tem o lado de que ela ficou tantos dias internada, sem receber sequer um cuidado dos seus filhos. Honrar é cuidar até o fim. Mas foi consolador para nós o segundo exemplo. Meu pai, que o ano passado que faleceu, a médica diz dele, durou 7 anos, por causa do cuidado que vocês tiveram com ele. Paciente com lesão pulmonar, não dura isso se os filhos não cuidarem. Isso é muito bom. Você honra o seu pai cuidando. Você honra sua mãe cuidando. Então, como que esse mandamento vai se cumprir, meus irmãos? Se cumpre você valorizando, colocando seus pais na posição em que eles devem estar e honrando essa posição deles, a autoridade de Deus sobre a vida de vocês. Você honra obedecendo, porque há uma fase na vida que você precisa obedecer. Eu inclusive entendo que há outras fases na vida que você precisa obedecer também. São inúmeros os casos em que os pais dizem para os seus filhos: não se case com essa pessoa. Intuitivamente falando, eu estou sentindo que não vai dar certo. E os filhos desobedecem e não vai dar certo mesmo? Quantos casos você conhece? Quantos? Eu conheço muitos na minha história de vida. Gente, você não perde nada em obedecer ao seu pai e à sua mãe. Se você tem certeza que essa é a pessoa de Deus para a sua vida, ore ao Senhor, que o seu pai vai abençoar esse relacionamento, sua mãe vai abençoar esse relacionamento. Mas não case em rebeldia. Não case em rebeldia. E honrar significa cuidar na velhice. E lá, presença. Além da presença, gerar oportunidades. Levar o pai para o passeio, a mãe para o passeio, no restaurante. Dar um presente. Cuide. Esse é um dos mandamentos. Essa é uma das regras do jogo, para que a gente possa viver. Segunda regra, essa é direcionada para casais: santidade da sexualidade. A regra é clara. Qual é a regra? Clara: não adulterarás. Eu pergunto a regra e vocês respondem, pode ser? A regra é clara, qual é? Não adulterarás. Pastor Ed Renê estava aqui dizendo que, em novo no ministério, aqui, pregando aqui essa semana, andando na praia com um presbítero, ou fazendo uma caminhada com um presbítero, e disse: como é que você lida com a sua tentação na área de sexo? Olhando para as mulheres. Aí ele virou: eu não enfrento esse problema. Ele disse: foi tão frustrante aquela resposta. Tão frustrante. Nós temos que admitir que nós temos tentações e nós precisamos lutar contra elas e vencê-las em Cristo Jesus. Porque adultério é uma falta grave, é uma lesão grave contra a família. É tão grave que Jesus deixou muito claro que por causa do adultério pode ter cartão vermelho. Não é isso que Jesus diz lá no Novo Testamento? Não, o que diz lá o texto? Você pode endurecer o coração depois de um adultério. Você, a outra pessoa, né, quem sofreu a traição, pode endurecer o coração. E aí o que diz lá o texto de Mateus 19? Por causa da dureza dos vossos corações, Moisés deu carta de divórcio. Mas a dureza de coração gerada por que motivo? Por causa do adultério, por causa da traição. Cartão vermelho. Claro que nós, como cristãos, não defendemos isso. Defendemos o perdão, defendemos a restauração, defendemos a manutenção.
defendemos que a família tem que ser preservada, até mesmo quando há feridas dessa natureza. Mas muitos casos não conseguem. Muitos não conseguem. O que é adultério? E como devemos lidar com essa questão? Santidade na sexualidade. Primeiro, é quebra de uma aliança. Quebra de uma aliança. A Bíblia deixa claro que o sexo no casamento une o homem com a mulher. Une, cimenta, cola. Mas quando acontece fora do casamento, quebra essa unidade conjugal. Separa, destrói. Agora, você sabe o que nós estamos vivendo hoje? Tem mais um outro aspecto ali que eu vou colocar, mas nós estamos vivendo hoje um momento em que Satanás está tentando tornar o adultério a coisa mais comum. Perceberam isso? E a gente é ingênuo, porque a gente começa a achar tudo natural. Crente que assiste novela da Globo está sendo estimulado o tempo todo ao adultério. Depois vem chorando, dizendo: ai, pastor, aconteceu, que tristeza. Eu não assisto, mas não precisa assistir para você saber que todas elas têm cenas de traição, de adultério, de triângulo amoroso. Agora mesmo está passando ou vai começar ou começou, não sei, em que a chamada da propaganda qual que era? Fulana veio ao Brasil e encontrou não sei quem, e teve um caso não sei quem. Passando todo dia, toda hora. Você imagina, a chamada da novela é a cena da traição. Essa é a chamada, é a atração. É a atração. Satanás sabe disso. Nós é que muitas vezes não sabemos. Vai destruir, vai quebrar a aliança, vai comprometer a confiança, vai atrapalhar a vida, vai tirar a paz. Tudo vai acontecer se você ceder a esta tentação. E aí não adianta ser forte. Você sabe que a tentação existe e quebra esta aliança. Além de quebrar a aliança, quebra o princípio da monogamia conjugal. A Bíblia, tem gente que fala assim: porque a Bíblia fala tanto de poligamia. Não. A cultura em que a Bíblia foi construída era uma cultura de poligamias. Mas eu desafio você a me mostrar qual foi o relacionamento polígamo da Bíblia que não teve problema, que não foi traumatizante, que não foi um relacionamento complicado. No princípio não foi assim. Deus fez um homem e uma mulher. Um homem e uma mulher. O apóstolo Paulo deixou bem claro que aos olhos de Deus é assim que acontece o casamento. Você sabe a gravidade do adultério onde está? É que quem se une sexualmente com outra pessoa torna-se com ela uma só carne. Não tem nada mais íntimo na vida do que uma união sexual. Então, se isso aconteceu com uma prostituta, você tornou-se com ela uma só carne e vice-versa. À luz deste texto, marido deve se unir com a sua esposa e vice-versa. É assim que é o verdadeiro casamento. Por último, nesse ponto o adultério também é uma traição. Por último, não tem esse, mas o item. E, por último, sim, o adultério traz consequências dolorosas para a família e para o corpo de Cristo, para a igreja. Falando sobre disciplina, porque é um assunto tão polêmico que já viveu tantas fases na história da igreja
E às vezes a gente é incompreendido, tem gente que cobra, pastor, essa igreja está muito relaxada, deixa as coisas acontecerem, e não disciplina, e não sei mais o que. E eu tenho lutado com isso, tenho meus pontos de vista, mas sofro e luto com isso. Mas o que nós ouvimos aqui essa semana, pelo menos me trouxe uma tranquilidade. Não sou só eu que sofro e não sou só eu que penso dessa forma. Porque teve um painel, um fórum sobre disciplina na igreja. Sabia que hoje à noite está acontecendo uma disciplina nessa igreja? Porque disciplina bíblica não é punição. Disciplina bíblica é admoestação, ensino a respeito da verdade. Isso é disciplina bíblica. Se você quiser adulterar, meu querido, sai para lá e adultera. Você nunca vai poder dizer que você ouviu nessa igreja ou deixou de ouvir nessa igreja um ensino bíblico sobre esse assunto. E a punição vai começar no primeiro minuto depois do seu ato. Sabe por quê? A sua consciência vai pesar. Você vai sofrer. Portanto, disciplina acontece através do ensino, da admoestação, do encorajamento, da exortação. E aí o Levi Araújo contou algo interessante que eu já tinha ouvido há muitos anos atrás, mas tinha me esquecido. Ele disse: olha, a pessoa em pecado não pode ocupar funções de liderança, mas ele pode continuar vindo à igreja. Sabe o que vai acontecer? Ele vem e vai, vem e vai. Mas se ele for de Deus, um dia ele vem e não vai mais. Agora, se ele não for de Deus, ele vai e vem, ou ele vai e vem. Um dia ele vai e não volta mais. Mas pelo menos a porta estava aberta e ele não pode dizer que faltou porta aberta para acolhê-lo, para que ele seja disciplinado. Agora, uma coisa, no meio dessa discussão toda, alguém citou o texto de Mateus: vai entre ti ele só, se ele te ouvir, ganhar teu irmão, se ele não te ouvir, vai. E o Ednei estava dizendo o seguinte: você vai sozinho e chora com quem pecou. Depois você leva 2 ou 3 pessoas e chora vocês 3 com quem pecou. Depois você leva a igreja chora com quem pecou. É esse o último ponto, olha lá, ó. O adultério traz consequências dolorosas para a família e também para o corpo de Cristo. Quando um membro sofre, todos sofrem com ele. Agora, se nem com o choro da igreja, a dor da igreja, a dor da família, essa pessoa não se arrepende, aí a Bíblia diz: desconsidere. Não tem jeito. Não tem jeito. Terceira e última regra: não cultivar a ambição pecaminosa na vida e na família. Vamos ver o que a Bíblia diz? Leia comigo. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Não cobiçarás. Ambição pecaminosa na vida. Interessante, não sei se vocês concordam, mas eu acho que não tem jeito de discordar, mas nós estamos vivendo a era do marketing sedutor. Sabe o que é marketing sedutor? É aquela propaganda que tem que te convencer a qualquer custo que você precisa de determinada coisa. E no começo você diz: não, eu não preciso. Mas depois esse marketing é tão forte que vai chegar um momento em que você vai dizer: eu preciso. Eu preciso. Os produtos hoje são feitos para durar pouco, para que você tenha permanentes substituições, trocas. Estamos vivendo a era do consumismo. E o grande problema do consumismo é porque ele nega o cuidado de Deus. O cuidado de Deus é no sentido de que
Você não deve ficar ansioso por coisa alguma. O cuidado de Deus é no sentido de que Ele supre todas as nossas necessidades, de que eu preciso descansar e confiar nele, e que a verdadeira felicidade está em colocar a vida nas mãos dele. Jesus, no Novo Testamento, falando sobre esse mandamento, ele também diz: acautelai-vos, que ninguém vos engane, não cobice, não fique querendo. Essa ansiedade, ele ensina que Deus cuida dos lírios dos campos, Deus cuida das aves dos céus e vai cuidar de nós também. Lá no Velho Testamento, o maná tinha que ser recolhido todo dia, e apenas a quantidade e a porção que a família iria consumir naquele dia. Eu tenho que confiar que o suprimento de amanhã Deus vai me dar. Eu tenho que descansar. A cobiça, a ansiedade, querer o boi do outro, querer a casa do outro, querer a mulher do outro, querer... Isso é regra. Quem faz isso está burlando uma regra inegociável do Senhor. Não cobiçarás. Cuidado com esse marketing sedutor que está aí. É interessante, porque o consumismo quebra a regra de Deus, porque é uma violação dos 10 mandamentos. PT, saudações. Enfim, só isso aqui já justifica. Eu não vou cobiçar, porque a cobiça é uma violação desse mandamento, de um desses mandamentos. Segundo, é uma afronta à fidelidade de Deus. Terceiro, consumismo tira-nos o foco de nossa verdadeira fonte de felicidade. Não cobiçarás. Jesus cuida de você. A verdadeira felicidade, ser bem-aventurado, é descansar em Deus e dizer: Ele vai suprir todas as minhas necessidades. Meu irmão, eu quero terminar perguntando de modo muito claro. São 3 regras importantes para a família, para o bem-estar da família, para a vitória da família, para o crescimento da família. E a pergunta é: você tem seguido essas regras? Você tem obedecido essas regras? Você que é filho tem honrado seu pai e sua mãe? Você que é casado tem se livrado das tentações e tem cumprido essa regra de não adulterar, de manter a fidelidade? Você tem procurado obedecer a regra do não cobiçarás? Essa pergunta você não precisa responder para mim, você vai responder para você mesmo e para Deus essas perguntas. Mas logo no primeiro dia, do primeiro domingo, melhor dizendo, dessa nossa caminhada, já lemos 4 excelentes devocionais. Você que não leu, pega o seu guia devocional, olhe na internet, veja no seu e-mail, você vai achar devocional. Leia. É algo curtinho, é um tempo pequeno demais e pode fazer muita diferença na sua vida. Que 4 dias maravilhosos, que devocionais boas, práticas, objetivas. E hoje, no primeiro domingo, mensagem objetiva. Hoje de manhã pregamos a família, um time vencedor. Minha família, um time vencedor. Agora à noite a regra é clara. Não descuide, ore. Aproveite esse tempo para refletir, arrepender, voltar para o eixo, pedir perdão, acertar a vida, pedir ajuda. Sozinho você não dá. Quando a gente é dependente de alguma coisa,
Não adianta querer sair por esforço próprio, precisa de ajuda. Estava dizendo que uma das ilustrações que eu achei riquíssima ontem, com o Ari, foi quando ele disse o seguinte: o bom salva-vidas espera você quase morrer, se amolecer, para depois ele te agarrar e te pegar. Porque se ele te pegar enquanto você está se debatendo, ele vai ter muita dificuldade, talvez até quem está se debatendo leva ele para o fundo. Quando ele esmolece, né? Quando ele quase entrega os pontos, aí o salva-vida faz a parte dele. O salva-vidas experiente age assim. Eu nem sabia. E a aplicação que ele fez é o seguinte: não adianta se debater. Se você tem algum vício, sofre algum tipo de tentação constante, lida com uma dificuldade no seu caráter, na sua vida, e não tem coragem de se abrir com ninguém, talvez esse mês seja uma oportunidade de fazer isso com uma pessoa de confiança. Procurar alguém da equipe, procurar o seu líder de grupo pequeno, sei lá, procure ajuda. Enquanto você estiver se debatendo, enquanto você estiver achando que você dá conta de resolver seu problema, você vai se frustrar. Você precisa de Deus. Sem Deus não dá. Sem Deus não dá. A vida cristã sem Deus não dá. Feche seus olhos. Senhor, obrigado por este momento de meditação na Tua Palavra. Queremos participar da ceia do Senhor agora, mas com esse espírito de unidade. Unidade que nós queremos ter como vida familiar. Ó Deus, aqueles cujas famílias estão longe, aqueça o coração. Aqueles cujas famílias não seguem os Teus caminhos, não estão ligadas à Tua Palavra, ao Teu Evangelho, também, ó Deus, faça milagres. Enfim, opere na vida daqueles que estão, talvez, sofrendo por solidão, por qualquer outro sentimento. O Senhor possa operar na vida de cada um. Que agora, ao participarmos desta ceia, nós possamos participar desse espírito da contrição, do arrependimento, da rendição, da entrega, com esse propósito de chegarmos à conclusão de que sozinho não dá, nós precisamos do Senhor. Por isso, opere na vida de cada um de nós agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero convidar a equipe pastoral e os presbíteros para virem à frente aqui, para esse segundo momento do nosso culto. Mesmo estando com eles aqui na frente, queria convidar a irmã Enedir para a gente fazer a transição desse momento, cantando o hino Amor no Lar. Depois o louvor, viu, Paulinha, com o momento da distribuição. Vamos cantar esse hino Amor no Lar. Depois, com o louvor, com o Paulinho ali na condução, a gente entra no momento da distribuição dos elementos da ceia. Salmozinho. Elisângela está aí? Oi, Elisângela. E o Leonardo. Amém. Podem vir aqui? Hoje vocês terão destaque. Na ceia passada a gente recebeu-os, eles não estavam presentes. Receberemos hoje.
Vamos ficar de pé? Faz a introdução de novo para nós aí, por favor. Está indo de fora aí mesmo? Então vamos lá. A letra. Primeiro slide aí da letra, por favor. Tudo é belo em derredor, com amor no ar, a beleza em cada flor, com amor no ar. Este amor é paz, toda mágoa e dor desfaz. Receberemos outros membros que se interessarem em tornar-se membros da família SEC. Né? Queremos dizer ao Leonardo e à Elisângela que é uma alegria recebê-los na nossa família da igreja. Queremos conhecê-los melhor, queremos andar com vocês, queremos que a igreja ande com vocês, que vocês andem com a igreja, que seja uma convivência que traga crescimento, seja bênção. E nós vamos simbolicamente entregar aqui um kit de membro, para que vocês se lembrem desse dia. Mas esse kit de membro tem um valor simbólico mesmo, porque o importante é a gente entender a ideia de corpo. Igreja é corpo de Cristo. E a igreja local é a manifestação local desse corpo. Então é o interrelacionamento, é o estar junto que realmente faz ou vai fazer toda a diferença. Eu quero convidar a minha esposa que está aqui, Ivani, para dar o
kit de membro e boas-vindas para a Elisângela. E eu quero pedir ao pastor Nivaldo que está aqui perto para fazer a entrega oficial para Leonardo, por favor. Vamos falar assim: sejam bem-vindos à família ISEC em nome de Jesus, vamos? Sejam bem-vindos à família ISEC em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe. Ok. Nós iremos distribuir os elementos da ceia e, na sequência, iremos ministrar a ceia do Senhor. Aí você facilite, né, na hora que os oficiais chegarem perto, talvez ficando em pé. Depois você pode sentar-se novamente, tá? Para que você receba o cálice e receba o pão. Sem dúvida alguma, qualquer pessoa que está em comunhão com Deus, comunhão com a igreja, e que deseja participar, a ceia não é nossa, é do Senhor. Você é convidado, bem-vindo, participe conosco neste momento, tá bom? Maior que tudo, maior que os reis, que a natureza e toda a criação, maior que o saber e o mundo conhecer, pois tu já era sem o mundo ser. Maior que os céus e os tronos dos céus, e as maravilhas que o mundo jamais viu. Maior que o mundo, saúde e poder, não há como comparar teu ser. A cruz levou, sabendo que era o fim, sem reclamar, mesmo sofrendo só com grande dor, viver para morrer assim, então parou. Pensou em mim e me amou. Maior que tudo, maior que os reis, e a natureza e toda a criação, maior que o saber e o mundo conhecer, pois tu já eras sem o mundo ser. Maior que os céus e os tronos dos céus, e as maravilhas que o mundo jamais viu. Maior que o mundo, saúde e poder, não há como
sou em mim e me líderes de grupos pequenos que estão aqui poderão pegar a orientação para o grupo pequeno com o pastor José Newton ao final do culto, tá? Tentaremos disponibilizar na internet, mas já poupa trabalho, você pega lá, tem a orientação para o seu grupo pequeno, tá bom? Outra coisa, tivemos o primeiro café da manhã hoje, foi uma bênção. Domingo que vem tem mais, tá? Então você que quiser vir para o culto da manhã, nós estamos tendo um culto de manhã e um culto à noite. E antes do culto da manhã, um café. Pelo menos os primeiros 3 domingos, aí no último domingo a gente vai ter aquele almoço de confraternização que nós queremos que toda a igreja participe. O café é das 8h30 às 9h30. Preferencialmente para curtir o momento. Hoje foi gostoso, eu cheguei 8h30 em ponto. Bati papo com quem já estava, as pessoas foram chegando, a gente foi conversando. Isso gera comunhão, né? Mas você chegando até 9h10, 9h15, tem lanche. Tá bom? Até 9h30 nós estamos servindo esse café. E após o café, o culto da manhã que nós estamos tendo. No boletim está anunciado que domingo que vem nós vamos ter um programa especial. O Ministério Infantil sempre faz uma manifestação para as mães, mas nós recebemos uma oferta de uma participação do Maurão e seus bonecos. É algo que corre o Brasil todo, é muito bom. Então eu queria sugerir a você que não só programe para estar aqui, mas convide mais gente. Eu estava aqui agora mesmo, deu um intervalo cantando, mas eu resolvi dar uma contada bem por alto nas cadeiras vazias. Eu creio que nós temos mais de 100 cadeiras vazias, apesar de estarem espalhadas. Aqui cabe 480 pessoas. Então a gente pode trazer aí tranquilamente 150 convidados. Amém? E se precisar, os clientes buscam cadeira branca, a gente põe no corredor, não vamos preocupar com isso. Então vamos convidar, não vamos perder o hábito de convidar. Tá? Domingo que vem então, Maurão e os seus bonitos. Estou dando esses avisos que eu esqueci, mas nossa intenção é depois da ceia, só orar e impetrar a bênção e encerrar o nosso culto. Você pode ficar em pé de novo? Nossa oração é que a ceia de hoje, apesar de ser da família toda, que é a nossa família cristã, a família ISEC, ela simboliza a nossa unidade, como família de sangue e como família cristã, sendo um em Cristo Jesus, tanto em casa, podendo declarar que nós servimos ao Senhor, nós e a nossa casa, e também na igreja, a gente possa caminhar e ver uma família vencedora dentro da nossa própria casa. Amém? Esse é o objetivo, esse é o alvo. A ideia do pão é a ideia do repartir, do distribuir. E nós aprendemos há pouco tempo atrás tantas lições sobre a ceia. Eu espero que cada domingo que você participa da ceia, que você relembre essas lições, né? Eu não quero repeti-las, eu quero apenas dar graças, lembrando que esse pão simboliza o corpo do Senhor Jesus. Amém? Levante o seu pão agora e ore comigo. Eu vou orar e você vai dizer amém, concordando com esta oração. Pai, nós te pedimos nesta noite, o Senhor consagra esse pequeno pão, para que ao participarmos dele, possamos entender o significado deste momento, principalmente para gerar unidade na vida da tua igreja e nas nossas casas. Abençoe-nos para que esse pão simbólico nos encoraje, nos fortaleça, nos alimente com a verdade. Nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graça de partiu e disse: este é meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim.
Participemos do pão. Depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, fazei isto em memória de mim. Senhor, consagra também este cálice em nome de Jesus, para que ele seja como símbolo do teu sangue, um elemento encorajador, para que a gente possa se render totalmente aos teus pés. Ó Deus, nós temos pecados e temos aprendido esses dias que desde a queda o homem não sabe fazer outra coisa senão pecar. Mas o Senhor não soube fazer outra coisa senão marcar, ó Deus, para sempre o nosso destino através do sangue de Jesus, que perdoa os nossos pecados. Pai, ajude-nos para termos coragem de descansar, relaxar nas tuas mãos. Como foi dito na ilustração, parar de nos debater. Nós queremos nos render, nos entregar totalmente, dizer: Senhor, não dá para sair dessa sem Ti. Por isso, trabalhe em cada um dos nossos corações, em nome de Jesus. Participemos todos. A cruz levou, sabendo que era o fim, sem reclamar, mesmo sofrendo só tão grande dor, viver para morrer assim, então parou, pensou em mim e amou. A cruz levou, sabendo que era o fim, sem reclamar, mesmo sofrendo só tão grande dor, viver para morrer assim, então parou, pensou em mim e me amou, então parou, pensou em mim e me amou. Amém. Você está feliz? Uma semana abençoada para todos nós. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito estejam conosco aqui, com o povo de Deus na terra, hoje e para sempre. Amém. Boa semana, Deus abençoe. Abraça algumas pessoas aí. Quero lembrar o Marcos Paulo, mas a esposa aí, Deus abençoe. Bom tê-los aqui com a gente.